Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o missionário Valdemir de Oliveira. Fui consagrado missionário na cidade de Taquaritinga, estado de São Paulo. Também passei presbiteriano, presbitério, né? Presbítero, e cheguei a ser missionário. E o Senhor Jesus me falou em 77, numa visão, que eu jejuei 2 dias, 2 noites seguidas. Ele me disse que eu seria um representante dele na terra. Né? E em 2006, numa outra visão, ele disse, apareceu um varão lendo as escrituras sobre aonde aconteceu os milagres de Jesus, do leproso, do paralítico, daquele centurião que veio pedir oração pelo criado dele, que era paralítico, né? E estava sofrendo muito, a qual Jesus admirou a fé dele. Falou, não vai na minha casa não, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, eu sou um homem pecador. Né? E também no tanque de Betesda, o paralítico quer ser curado, tá? E o endemoniado gadareno, a turma tudo passou ali. Só na transformação de água com vinho, que não, nem na multiplicação dos pães. Aí quando fechou, uma voz disse, entre eu e aquele varão que estava lendo a Bíblia, fechou, e eu com os olhos fechados, tinha acabado de chegar num culto lá da igreja Água Viva, com o pastor André de Taquaritinga, que eu havia gravado um CD na época, né? Ouro ou Prata, né? O título do CD. E, inclusive, vou pôr aqui um hino aqui, no meu que eu tenho gravado, para ir tocando aqui. Certo? Então, isso aqui faz parte daquele CD Ouro ou Prata. Então, eu me considero, e foi numa visão, o Senhor me mostrou eu em cima do monte, bem alto, com Davi Miranda, com um missionário lá de Paraná, que era da igreja Só Senhor é Deus, e outros missionários. Tinha um monte de missionários. E quando eu subi no monte, eles me abraçaram, me deram bem-vindo. A primeira vez que eu tentei subir no monte, quando pus a mão lá em cima, a pedra que tinha lá em cima, que eu ia pôr a mão, ela veio. Quando ela veio, ficou um tanto assim, assaltado para cá, e eu fui pôr a mão, e aí eu caí. Não deu para subir, não tive força para subir. É que eu não estava preparado ainda, né? Eu jejuei tudo, mas Deus mostrou que eu não estava preparado. Aí eu caí, eu disse que eu vim enrolando, para não se quebrar. E depois eu demorei meia hora descansando, e vim correndo, aí eu subi com a palavra assim, agora eu vou subir em nome do Senhor, dos exércitos. E aí eu vim correndo, quando eu cheguei lá em cima, que eu bati a mão, faltou um tanto assim para minha mão chegar. E duas mãos por baixo, fez assim, ó. Me jogou lá, que eu já caí com o peito lá dobrando em cima da rocha, ó. E aí eu acabei de subir. Aí quando eu acabei de subir, eles me deram a mão. Me deram a mão, me ajudou a levantar. E me abraçaram, deram bem-vindo. E foi uma benção ali, do sonho. Aí foi um sonho. O capítulo foi uma visão, mas sonho. Isso foi em 77. Bom, agora eu quero falar para vocês. Eu me considero missionário e acho que, e tenho certeza que Deus não quer outro nome para mim, de pastor, de reverendo, nada disso. Então, o Senhor me deu
domingo passado? Não, quinta-feira. Quinta-feira. O senhor me mandou falar sobre isso. Ele começou a me dar referência na escritura e eu fui marcando aqui, no papel, no caderno aqui, sabe? Fui marcando. Certo? Então eu vou ler isso aqui, vou lendo por aqui para poder ler aqui na Bíblia, né? Eu quero falar sobre as duas alianças. A primeira, o Senhor Deus fez com Israel, né? Ignorando as demais nações da terra. Só escolheu Israel. Certo? Então, e nessa segunda, o Senhor fez com Israel também de novo. Mas, incluindo os gentios, toda a nação da terra. A primeira aliança foi feita lá em Êxodo 12. E depois foi dado os 10 mandamentos para cumprir junto com a aliança. Capítulo 20 de Êxodo. 12 de Êxodo foi a aliança. E a inclusão na aliança, os 10 mandamentos. Certo? Foi lá no Monte Sinai. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão. Está no capítulo 20. Está no capítulo 20. Capítulo 20. E foi quando Moisés trouxe a tábua dos 10 mandamentos. A pedra, fala tábua, né? É porque ela estava lavrada e Deus, com fogo ali, com relâmpagos, escreveu. Mistério, né? E o povo estava presente lá, vendo. Bom. Então, eu quero pôr aqui, agora, a nova aliança. Deus também falou da nova aliança, aqui em Isaías 56. É do 1 a 8. Vou até ler, quer ver? Deixa eu ler aqui para vocês. Ai, caiu aqui o suportinho que eu tenho aqui. Gente, vocês me desculpem aí, me perdoa. Eu tenho que comprar um notebook para poder fazer isso aqui, né? Deus proverá. Então, eu vou ler aqui para vocês. A salvação para os gentios. Mas Deus fez com Israel. Certo? Nova aliança. Não, aliás, ele falou que ia fazer uma nova aliança. Deus já tinha antecipado aqui que ia fazer. Mas que ia incluir os gentios. Tá vendo? Vamos ler aqui, depois eu vou comentar. O tema é assim, ó. O tópico. Salvação para os gentios. Assim diz o Senhor. Mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado, para não profaná-lo, vigiando a sua mão. Porque ele profana o sábado com o quê? Com as próprias mãos, trabalhando, né? Vigiando a sua mão. Para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro
que se disponha a unir ao Senhor, venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, Deus falando. Não, agora o eunuco vai dizer isso. Não passo de uma árvore seca. Agora, Senhor, pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles direi: dentro do meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que nunca será eliminado. Os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhe darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar. Em meu altar. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do Senhor, do soberano, palavra do soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel, reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos, que é os gentios. Então aqui a gente vê Deus falando do sábado. Mas por que guardar o sábado, né? Então vamos ver aqui no capítulo 20. Por que tem que guardar o sábado? Eu já vi bastante gente falando, eu guardo o sábado. Eu sou da Assembleia de Deus, sempre fui, né? E eu guardo o sábado. Certo? Eu guardo. Entendeu? E tem gente que ignora. Então você é adventista? Você é adventista. E é proibido falar de guardar sábado dentro dessas igrejas todas aí. Viu? É proibido. Mas olha o que Deus falou aqui, ó. Vamos ver aqui se fala de sábado? Fala, vamos ver aqui. É aqui, ó. Pois, aqui é nos mandamentos, ó, nos 10 mandamentos, ó. Pois, aqui do versículo 11. Pois, em 6 dias, vamos pegar mais para cima aqui. Vamos pegar do 10. Vamos pegar do 8. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles fará todos os teus trabalhos. O 10, do capítulo 20 de Êxodo. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros, certo?
nem os estrangeiros que morarem em tua cidade. Certo? Pois em 6 dias, no 11, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. E depois, no 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matará, não terá. Bom, então aqui, olha o que Deus está falando para Moisés. Moisés, porque eu trabalhei, eu fiz os céus e a terra, o mundo tudo em 6 dias. E no 7º descansei. Guarda ele. Eu quero que guarda. E aqui na Nova Aliança, que Deus vai fazer, Ele está pedindo para guardar o sábado. Ele fala que vai receber os sacrifícios, os holocaustos, né? Que não seria mais, né? Não seria mais de boi, nem de touro, nem de, né? Mas que seria de um cordeiro para o resto da vida. E todos que precisassem, quando reconhecia, via o cordeiro e sentia um pecador e se arrependesse dos seus pecados, pegava esse cordeiro e sacrificava, que é Jesus Cristo. O cordeiro já estava ali para ele também. Entendeu? Mas ele tinha que ter gratidão também, né? Fazer sacrifício de louvor. Ele tem que ter a piedade. Ver as pessoas que estavam necessitadas do lado dele. Entendeu? E Jesus disse o quê? O mancebo que chegou nele, né? O jovem rico. Vamos ver onde é que está aqui. Jovem rico. Está em Mateus 19, do versículo 16 ao 22. Né? Ele falou, bom mestre. Aí ele falou, não me chama de bom não, porque bom é um só que é meu pai, é o Deus, é o Criador. Aí ele prosseguiu, o que é de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou o quê? Obedeça os mandamentos. E quais são os mandamentos? Não são esses? São esses. Até aí não tinha outro mandamento. Então a gente vê que na nova aliança vem esse mandamento. Para não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do outro, para não desejar a casa do outro, querer tomar ela. Você entendeu? É tudo coisas boas que tem, se prega no Novo Testamento, no Evangelho da fé. Não é? Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer culto, só explicar mais ou menos só algumas coisas assim, né? E se alguém pedir para explicar mais, né? A atuação da velha aliança, fazer um contraste, né? Da atuação da velha aliança com a atuação da nova aliança. Né? De como Deus agia, também farei, certo? Eu pensei em escrever livro, mas quase ninguém lê livros, né? Então, aqui no vídeo é bem mais fácil para se ouvir, né? Você pode estar deitado lá na cama, estar ouvindo e estar aprendendo. Porque esse Novo Testamento, a gente tem que ler ele, né? É um testamento que foi legado para nós também, né? E nele tem cura, nele tem dons, nele tem, tá, né? Coríntios 12 fala dos dons, né?
que está incluído agora nessa nova aliança. Aleluia. Bom, então eu vou ler agora em Hebreus 10. Aí você pode ser mais missionário. Aonde fala dessa nova aliança, que eu nunca vi na Bíblia, tem gente que nunca viu, né? Não lê. E tem gente que nunca leu também o Apocalipse, fala, não, o Apocalipse é negócio de visão, não é comigo não. Mas é uma visão para crente mesmo, para quem é crente. Bom, dizer aqui, vamos ler aqui. Aqui tem 18 versículos, né? Eu vou ter que ler tudo para poder ter compreensão. Amém? Então, é assim. É assim. O sacrifício de Cristo é definitivo. Vamos saber para que é esse sacrifício? A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Quer dizer, por isso, ela nunca consegue, mediante aos mesmos sacrifícios, repetido anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touro, de bodes, tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado, não te agradaste. Falando do Pai, que o Pai não agradou disso, não agradava disso mais. Então eu disse, Jesus falando, eu disse ao Pai: eis-me aqui, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. E Jesus falou muitas vezes no capítulo 6 de São João, capítulo 6, versículo 38, 39, 37, 38, 39, que ele não veio para fazer a vontade dele, mas unicamente a vontade do Pai que o enviou. Tá vendo? Então, aqui, o escritor aos Hebreus está falando, que eu acredito que foi o próprio Senhor Jesus que escreveu esse livro e deixou para nós, que todo ano precisaria a pessoa levar lá o cordeiro, né? Levar lá a novilha vermelha e fazer o sacrifício, né? Todo ano. Somente no dia da Páscoa precisava imolar o cordeiro. Todo ano a pessoa tinha que, e a família fosse grande, matava um cordeiro para a família. Se a família fosse pequena, juntava duas famílias juntas e matava um cordeiro para as duas. Família parente, né? Mas teria que ser feito na Páscoa, em todas as Páscoas. E Jesus, quando estava aqui, antes dele morrer, ele comemorou a Páscoa também. Ele estava na época da lei também, né? Ainda não tinha chegado a graça. Só depois que ele morreria é que começaria a dispensação da graça, certo? Dispensação é um período em qual Deus prova o homem, certo? Deus provou o homem com a lei, né? Com a dispensação da lei. Teve mais dispensação, que eles dizem, né? Do governo humano, a dispensação da inocência, que foi Adão e Eva lá no jardim, caiu. A dispensação do governo humano também caiu, precisou o dilúvio, né?
Depois veio a dispersão da promessa com Abraão. E os seus descendentes acabaram lá no Egito, né? Por causa de pecado, né? E aí veio a dispersão da lei. Uma nova aliança que Deus fez. E ela acabou nos anos 70, quando foi destruído o Templo de Salomão. Que Deus se encheu e falou, chega, não quero mais isso. Você já descumpriu a lei há muitos anos, então agora eu vou derrubar o templo. E permitiu que os inimigos fossem lá e derrubassem. Coisa que eles não acreditavam, né? Jesus disse, olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, que não vai ser derribado, certo? Entendeu? Fala, mas olha, esse homem está dizendo. E Jesus disse, e em 3 dias eu levantarei outro, construirei um novo templo, que era ele, né? O templo é ele. Então ele é um templo espiritual. Se nós formos ver aqui, ele morreu, 3 dias ressuscitou, ficou 40 dias aqui na terra, depois ele foi. Os discípulos viram quando ele subiu, né? Lá em Atos 1, versículo 11. E ele falou que ia voltar do mesmo jeito que eles viram subir, né? Em Zacarias 14, no livro do Velho Testamento, Zacarias 14, e versículo 5, lá também fala que ele virá com seus anjos, porá o pé sobre o Monte das Oliveiras e vai partir pelo meio. E nessa época fala que Israel estarão ali numa grande tribulação. Terá cercado todo o povo da terra, teria cercado as comunidades de Israel. E estaria fechando o cerco. Aí Jesus vem, bate o pé no Monte das Oliveiras, e quando Jesus vem descendo, eles reconhecem que é o Filho de Deus, que foi morto, e se converte ali, certo? Para Israel. E eles vão dizer, Senhor, livra-nos. Aí Jesus vai pôr o pé sobre a Monte das Oliveiras, o monte vai se partir pelo meio, vai cair em cima daquele povo tudo lá e vai correr um rio de sangue. Diz a Escritura. Bom, diz Apocalipse, né? Então, eu quero continuar lendo aqui. Aí Jesus disse, não, eu vou lá e, né? Amém? Então, vamos continuar lendo. O primeiro, ele disse. Olha lá. Do primeiro sacrifício que foi feito, com o cordeiro, ele já não queria mais, só o que ele disse. Primeiro ele disse, sacrifícios e ofertas e holocausto e ofertas pelo pecado não quiseste. Então, amados, eu vou continuar lendo. Vocês dão uma paradinha aqui por causa da minha esposa. Olha aqui. Então, o primeiro, disse ele, sacrifício e ofertas e holocausto e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, eis, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Quer dizer, cancelou o primeiro pacto, a primeira aliança, para estabelecer o segundo pacto, a segunda aliança. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por toda. Uma vez por toda. Dia após dia, todo sacerdote apresenta o exercício de seus deveres religiosos repetidamente, oferecido os mesmos sacrifícios, mas nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre o sacrifício, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, e daí em diante
ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei em seu coração e a escreverei em sua mente. E acrescentou: os seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Vamos ler ainda o 18. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Que maravilha! Aleluia, glória a Deus. Tudo isso que eu gravei, irmãos. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui a diferença. No primeiro pacto, os gentios estavam fora. No segundo pacto, os gentios são incluídos. Isaías 56, do 1 a 8. Né? Os gentios são incluídos. E aqui está falando. No primeiro pacto tinha um sacerdote. E o povo ia lá sacrificar. Nesse segundo pacto, nessa segunda aliança, Jesus é o nosso sacerdote. Ele está lá à direita do Pai e intercede por nós. É como o nosso advogado, é o nosso mediador entre o Pai e nós. Entre Deus e o homem, ele é o mediador. Certo? Aleluia. Eu acredito que é só isso. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Nova aliança. Ah, sim! Olha, se eu não anoto aqui, eu tinha me esquecido, tá vendo? Na nova aliança, na antiga aliança, tinha circuncisão, né? Deus disse para Moisés: Moisés, olha, vai ter que circuncidar o povo. Procura na Bíblia, né? Pede no Google aí que o Google fala o que é circuncisão. Amém? Na nova aliança, nessa questão que chama também graça, que em São João 1 e 17 diz assim, João falando: a lei veio por Moisés, através de Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Está vendo? Então, nessa graça e nessa verdade, nessa nova dispensação, nessa nova aliança, nessa segunda, foi incluído também o batismo. No lugar da incircuncisão, veio o batismo, por imersão. O batismo está em São Mateus. São Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Aonde João estava sendo batizado, e o Senhor Jesus chegou lá, e João olhou e falou: olha, gente, eu falei para vocês que depois de mim vinha um que ia batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo. Olha ele aqui, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Certo? Aí Jesus falou: João, me batiza. Não, não vou batizar não, Senhor. É eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Não. Me batiza para se cumprir. Porque o próprio Jesus falou: o que você quer que os outros façam, faz você primeiro. Não é? Ali a gente vê a mudança de uma para outra. A pessoa fala: mas por que eu tenho que me batizar? Não, eu já me batizei. Quando? Quando eu era nenenzinho. Mas você lembra? Não. Você tinha pecado? Não. Ali a gente vê
que o povo vinha e ali pedia perdão dos seus pecados e era batizado. Um batismo de arrependimento através de João. Viu? Então esse arrependimento, ele tem a fé, ele tem que produzir uma obra para poder enxergar a fé. Né? A pessoa fala, não, eu creio em Deus, eu sou cristão. Você é cristão, mas às vezes está incompleto. Bom, Jesus foi batizado ali. João batizou Jesus. E quando ele saiu da água, pegou ele assim, né? E pôs a mão no peito, outra nas costas, e afundou na água e tirou. E o rio levou os pecados embora. Rio de águas correntes. É o Rio Jordão. E aí, já estou terminando, irmãos. Já estou rematando. Falei que eu não posso comentar muito, porque senão fica grande, né? E aí, o que ocorreu é que o Espírito Santo, uma voz falou lá do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ouve a ele. E nisso veio o Espírito Santo disse que veio em forma de pomba e entrou nele. É maravilhoso. Eu já vi o Espírito Santo entrar num irmão lá em Matão, do Avivamento Bíblico. Eu fui numa reunião com eles na casa de um outro irmão, que eu não lembro mais, que faz muito tempo, né? Não lembro nem os anos, se foi 94, 93, uma coisa assim. E aí, na hora do culto ali, na hora da oração, né? Vamos orar. Enquanto estava orando, eu orava sempre com os olhos abertos. Porque tá ali, nós estávamos ali pro lado de fora, né? Eu sempre orando com os olhos abertos. Aí eu vi quando veio um passarinho, tipo uma pombinha, tudo brilhoso assim, como de ouro. Cor de ouro assim, uma cor muito linda, fez, entrou nele. Aí eu determinei tudo e ele recebeu aquela alegria, tudo, mas não falou língua. Aí quando acabou a oração, eu falei: irmão, eu vi o Espírito Santo entrar em forma de um pássaro, um passarinho, entrar em você aí, tudo cheio de ouro, bonito, cheio de luz. Eu falei, e a revelação que me veio é que você vai ser batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Você poderia ter se batizado agora, mas você duvidou de algumas coisas, da parte do Senhor. Entendeu? Aí ele falou assim, eu falei, continua firme. Ele falou, se eu sei que se eu continuar firme, Deus vai me batizar mesmo. Bom, amém, ele creu, né? Aleluia. Glória a Jesus. Então, foi o que ocorreu com Jesus. Aleluia. Deixa eu ver se tem mais coisas para falar aqui, né? Tem que ser batizada, né? Eu sei que tem que ser batizada por imersão. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde está escrito isso? Capítulo 28 de São Mateus, versículo 20. E aonde está falando que tem que batizar? No capítulo 16 de São Marcos, do livro de São Marcos, no Novo Testamento. Mateus também é Novo Testamento. E São Marcos também é Novo Testamento. Jesus disse assim, capítulo 16, versículo 15. Falou para os discípulos, vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Toda criatura, olha lá, agora entrou todos os gentios, né? O povo de toda a terra. Para os judeus e para todos. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Porão a mão sobre os enfermos, curarão, expulsarão demônios, falarão novas línguas. E eis que estou convosco todos os dias. Então,
Essa nova aliança foi maravilhosa. Essa nova aliança foi maravilhosa. Aí você pode me dizer assim, mas por que então os gentios têm que seguir o mesmo que Israel seguia? Os gentios têm que seguir a risca, usar aqueles roupão, deixar o cabelo crescer, deixar a barba crescer? Não, irmão, não tem. Sabe por quê? Os gentios têm outro tratamento. A lei não foi dada para os gentios. A lei foi dada para os judeus. E essa nova aliança aqui não tem lei, tem graça. Tem os 10 mandamentos. Que o Senhor disse o que lá? Jesus disse, vai incluir os 10 mandamentos e vai incluir o sábado. Tem quantos ministérios aí mandando guardar sábado? Quantos pastores tem mandando guardar sábado? Né? Nessas igrejas aí você não pode ler uma parte da Bíblia que fala do sábado. Se você falar, você é perseguido. Você é deixado de lado, você não é usado mais ali para a obra do Senhor. Isso é uma vergonha. Eu digo sim, isso é uma vergonha, né? Aleluia. Então vou ler aqui o concílio. Porque Paulo pregava. E aí foi uns judeus lá. Na Síria, na Antioquia e na Macedônia, aquela região, e voltou lá e falou para os discípulos, olha, o Paulo não está considerando ninguém, o Paulo não está pedindo dinheiro, o Paulo só está pedindo oferta, o Paulo só, olha, tá um negócio lá, o povo corta o cabelo, o povo rapa a barba, Aí e começou a pôr na cabeça do povo que o povo estava errado, seguindo Paulo, que Paulo era um falso profeta, Paulo era... Aí Paulo foi lá em Jerusalém. Foi lá. Lá, olha, eu estou pregando lá e os judeus vão lá e despregam. E Paulo explicou tudo isso para eles lá. Que a lei não foi dada para os gentios, foi dada para eles. E essa nova aliança aqui que foi feita com a morte do Senhor Jesus é a graça. A lei veio por Moisés. A graça veio, a graça é a verdade, veio. Quer dizer que na lei não tinha muita verdade, né? Mas a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo, o Filho do Criador. Tá vendo? Então, amados, eu vou ler mais aqui. Vou ler. A carta do concílio dos cristãos gentios. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-lo a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com esses enviaram a seguinte carta: os irmãos, apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Entendeu? Deixa eu tirar aqui, irmão, vou de novo. Parece que acabou aqui a... Acabou, acho que foi a pilha ali do rádio. Então eu vou ler aqui embaixo, ó. Uma vez despedidos os homens, desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja, e aqui já é o versículo 10, e entregaram a carta. Os irmãos a leram
e se alegraram com a sua animadora mensagem. Né? Judas e Silas eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras, tendo-as passado alguns tempos ali foram despedidos, né? Mas em cima, o 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Ponto. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Olha só. Nessa nova aliança, o que os gentios ganharam. E que os judeus também ganharam. Certo? Se vale para os gentios, vale para eles também. Vale para eles também. E tem muitos judeus que se converteu, certo? Aí uma coisa que eles fizeram também com o nome do Senhor Jesus, né? Xi Jinping lá na China é Xi Jinping aqui no Brasil. Macron na França é Macron aqui no Brasil. Trump nos Estados Unidos é Trump aqui no Brasil. Agora, Yeshua lá em Israel é Jesus aqui nos Estados Unidos. Por que mudar? Assim como mudaram o nome de Daniel, quando foi para a Babilônia, feito escravo, né? Irmãos, mas ainda bem que quando nós falamos Jesus de Nazaré, o crucificado, os demônios caem por terra. Porque Jesus toma posição e vem e cura os enfermos e faz tudo isso. Porque aqui os brasileiros só conhecem ele como Jesus, né? Aleluia. Deus abençoe a todos. Em nome desse Jesus de Nazaré, esse Jesus de Nazaré que foi crucificado, que é ungido, que é o nosso Salvador, tá bom? Que é Yeshua. Deus abençoe a todos. Perdoa por ter passado bastante tempo. Ore por mim e se inscreva, irmãos. Amém? Deus abençoe.